Uma palavra no meu coração, inclusive essa palavra foi até dita aqui, assim que eu cheguei, eu escutei falando sobre Jairo, né, sua filha. Era o devocional que eu estava fazendo com a minha noiva ontem, assim que a gente chegou do cartório, que a gente está para casar, glória a Deus por isso. Aleluia. E a gente foi fazer um devocional, e foi um texto que Deus colocou no coração dela. E nesse devocional acabou que eu montei uma mensagem em cima do devocional que a gente estava estudando ontem. Eu falei, amor, eu acho que vai ser essa mensagem que eu vou pregar. E essa mensagem estava no meu coração para poder pregar, como estamos falando sobre o ano da família, então coincidiu perfeitamente. Eu pus o pé aqui, o Senhor falou, não é essa mensagem que você vai pregar. Eu falei, amém, Senhor. Deus me direcionou essa palavra aqui. Eu tenho certeza que alguém será alcançado nesta manhã pela palavra do Senhor. O texto que nós temos em mãos, eu acredito que seja conhecido, porém não é muito pregado. E quando é muito pregado, ele não é bem analisado nos seus detalhes. E é isso que eu quero trabalhar com você nessa manhã. Eu peço alguns minutos da sua atenção, que eu vou envolver você no texto e já vou aplicar ao seu coração aquilo que Deus ele trouxe ao meu coração, e eu tenho certeza que você sairá daqui edificado pela palavra do Senhor. O livro que nós temos em mãos é um livro de origem grega. Por que de origem grega? Lucas, ele não era judeu, Lucas era gentio, e o público que ele vai direcionar o seu evangelho é um público grego e um público gentílico. Por que isso? Porque a responsabilidade e a ideia que a pessoa de Jesus Cristo vai dar para Lucas é exatamente essa. Lucas não foi uma testemunha ocular de Jesus Cristo. O que seria, Mike, testemunha ocular? Aqueles que presenciaram os fatos, o ministério, aquilo que Jesus fez enquanto estava exercendo o seu ministério terreno. Então, testemunha ocular são aquelas pessoas que presenciaram, que viram Jesus operando milagres, que viram Jesus ressuscitando morto e assim por diante. Isso é testemunha ocular. Lucas não teve este privilégio de ser um dos 12, mas não deixou de ser um discípulo. Repito, Lucas não presenciou milagres de Jesus, mas também não deixou de ser um discípulo, um amante e um seguidor de Jesus Cristo. Então Lucas, o que ele vai fazer? Lucas ele vai redigir um evangelho direcionado a um público. Só que o evangelho que Lucas vai ser direcionado a um público, ele direciona a uma pessoa em específico. E esta pessoa tem nome, é Teófilo. Se você ver nos versículos acima do versículo 5 que nós lemos aqui, você vai perceber que Lucas tem uma ideia em redigir este evangelho a esse moço chamado Teófilo. Qual é a ideia que Lucas vai ter? É simples. Lucas tem em mente que esse Teófilo precisa ter certeza das verdades que ele já tinha conhecido. Por que Lucas, no versículo acima, que está na sua Bíblia aí, por que Lucas tem essa ideia de trazer certezas de verdades daquilo que Teófilo já conhecia? É simples, porque toda a nossa caminhada cristã, ela tem a capacidade, mediante ao nível de adversidade que estamos atravessando, oscilar a nossa fé, mexer com a nossa estrutura e até mesmo mexer com algumas certezas de algumas verdades que nós já conhecemos. Eu não sei se os irmãos já estão começando a compreender, mas vai a primeira aplicação para o teu coração. Deus me trouxe lá de Campo Grande, não para fazer com que você retorne ao caminho de volta, não. Deus me trouxe lá de Campo Grande para trazer a certeza de algumas verdades que Jesus falou ao teu respeito. Eu não sei se a verdade que Jesus falou é que a sua casa seria alcançada. Eu não sei se a verdade que Jesus falou é que alguém da sua família seria alcançado, mas por causa da luta, por causa da adversidade, essas certezas dessas verdades não está tão ativa no teu coração. Mas nesta manhã o Senhor me trouxe aqui para te dizer: essas certezas serão ativadas hoje. Não permita que a intensidade da luta altere o seu nível de certeza naquilo que o Senhor falou ao teu respeito. Se Ele disse que vai alcançar, que a sua fé esteja ativa acreditando nisso, porque fiel é aquele que prometeu. Aleluia! Não olha para o texto. Lucas está
está direcionando para Teófilo. E no hebraico o nome Teófilo significa aquele que ama a Deus. Ora, então esse moço era alguém que tinha uma responsabilidade, um relacionamento com o Senhor. Não era alguém desconhecido, não era alguém que não conhecia as Escrituras. Pelo contrário, Teófilo tinha um relacionamento com as Escrituras. Só que veja, Lucas ele quer escrever para Teófilo, para que Teófilo tenha certeza daquilo que ele conhece. Porque não basta somente conhecer, não basta nós sermos sabedores de promessas, não basta nós sabermos que Jesus pode operar alguma coisa. Precisamos estar com a certeza enraizada naquilo que nós conhecemos. Aleluia. Precisamos ter certeza daquilo que Jesus já falou a nosso respeito. Não basta somente nós termos o conhecimento disso, mas a certeza vinculada à fé precisa estar ativa no nosso coração. Aí como é que Lucas ele vai se dirigir a Teófilo para que Teófilo tenha certeza? Montando um cenário. E qual é o cenário que Lucas vai montar? Versículo 5 que nós acabamos de ler. Existiu um homem no tempo do rei Herodes, que era rei da Judéia, e esse homem era Zacarias. Olha as informações que Lucas dá desse moço. Ele viveu no tempo de Herodes, rei da Judéia, e esse homem também tem nome. Qual? Zacarias. E não somente isso, era sacerdote. Outra, não vivia sozinho, tinha uma esposa, e a esposa, diz a Bíblia, que era uma das filhas de Arão. Claro, é da tribo de Levi. Opa! Então aqui tem um ponto importante para nós analisarmos. Qual é a conclusiva que Lucas chega depois de dar as qualidades? Lucas vai dizer, não tinham filhos. Então veja, a construção do cenário que Lucas apresenta para Teófilo, para que Teófilo tenha certeza daquilo que ele ouviu sobre a pessoa de Jesus. Que o mesmo Jesus que Teófilo ouviu, que operava, que curava, é o mesmo Jesus desse cenário que Lucas monta aqui no capítulo 1, versículo 5. Olha o que Lucas vai dizer. É justo, é reto, é sacerdote, a esposa é uma das filhas de Arão, porém não tem filhos. Olha a informação que Lucas está dando. Ele apresenta as qualidades, mas ele não isenta o problema instalado em casa, na família. Eu vou repetir para você. Lucas ele se preocupa sim em apresentar as qualidades, mas também ele se preocupa em não isentar o problema instalado dentro de casa. Porque o fato de nós andarmos justos, reto e irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor não irá de modo algum nos isentar de Só que tem um segredo aqui no texto e Lucas me ensina, eu começo a pregar para o teu coração agora. Qual é o primeiro segredo que Lucas nos mostra aqui? É simples. Zacarias é alguém que tem a capacidade, e por mais que é sacerdote, não deixa de exercer o seu ofício porque tem um problema em casa. Aqui eu começo a aplicar o teu coração. Não usa do teu problema como desculpa para não fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Olha que coisa bonita. Olha que cenário extraordinário. Zacarias poderia muito bem deixar de exercer o seu ofício. Mas por que ele não deixa de exercer o ofício? Porque ele sabe diferenciar as coisas. Ele sabe que o problema que está instalado em casa não está no âmbito natural para resolver. Meu Deus! E nem por isso, ele não tendo capacidade de solução para o problema que está instalado na família, ele não deixa de exercer o que foi chamado. Todo sacerdote tem por responsabilidade ensinar a lei, cuidar do povo e ser mediador entre Deus e o povo. Então veja, olha o que Zacarias está fazendo. Eu estou com um problema instalado dentro de casa, mas o problema não vai ser capaz de fazer com que eu pare de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Vai o primeiro recado de Deus para o teu coração nesta manhã. Entenda uma coisa, os seus problemas particulares são problemas particulares. Isso não pode interferir no teu chamado. Eu vim te motivar nesta manhã. Eu vim reacender a chama no teu coração. O Senhor te chamou para algo específico. Não permita que a intensidade da luta apague essa chama do teu coração. Aleluia.
Eu sei que a luta está intensa, porta fechada, filho não converte, esposo não quer se converter, marido saiu de casa, a família está toda desnorteada, mas há uma palavra de Deus para o teu coração. Eu sou o Deus que tenho a capacidade de trazer à existência aquilo que não existe. Eu sou o Deus que tem o poder suficiente para colocar aquilo que está de cabeça para baixo em cabeça para cima. Eu sou o Deus que tem a capacidade, com a palavra, de organizar todo o teu contexto de vida. Aleluia. É justo, é reto, vive em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, porém não tem filhos. Não tinha filhos. Aí diz a Bíblia para nós que no tempo dos judeus, e isso acontece até hoje, quem estuda um pouco de cultura judaica vai entender isso, existe até hoje. Existe um costume judaico em que os sacerdotes, como a gama de sacerdote é muito grande, são 24 turnos. Acredita-se, no ramo teológico, que nesse tempo aqui que Lucas escreve, existia aproximadamente de 18 a 24 mil sacerdotes. Então veja, é muita gente para trabalhar no templo, e é muita gente para poder entrar dentro do lugar santo para oferecer incenso. E isso só acontecia 2 vezes no ano. E qual era o costume judaico? O costume judaico, todas as vezes no ano, entre os sacerdotes, cada família iria lançar sorte do grupo. Para quê? Para ver quem seria aquele sorteado que iria entrar no templo para oferecer incenso. Visto que a gama de sacerdotes era muito grande. Então, pelo fato da gama de sacerdotes ser muito grande, a forma que eles acharam de organização é esta: lançar sorte. A sorte cai sobre a família, sobre o grupo, né? E dentro do grupo, a sorte cai sobre a família. Zacarias, a informação que nós temos aqui é que ele era do grupo de Abias. E segundo o relato da 1 Crônicas 24, versículo 10, diz que o turno de Abias, que foi instituído por Davi, 24 grupos, o turno de Abias era o 8º turno. Então veja, tinha-se um grupo de Abias, a sorte caiu sobre o grupo de Abias. E dentro do grupo de Abias, do turno de Abias, lançaram-se sorte para cair sobre a família. E adivinhem qual família caiu? Zacarias. Só que veja, eu olhando para esse texto, estou correndo aqui por causa da hora, olhando para o texto, eu não consigo ver sorte nisso aqui. A única coisa que eu consigo ver aqui sobre a vida de Zacarias, sobre a sua família, é a mão de Deus e o tempo do Senhor que chegou. Eu não consigo ver simplesmente uma sorte que foi lançada. Não. Eu consigo ver a mão de Deus e o tempo de Deus que chegou para essa família. Você não pegou isso aqui não? Você não chegou aqui por acaso. Assim como eu e você, Zacarias também já conhecia o ambiente de dentro. Só que nesse dia aqui, o dia que ele iria entrar no lugar santo seria algo diferenciado. Algo extraordinário iria acontecer. O quê? O tempo de Deus iria se manifestar. E é isso que eu quero profetizar para o teu coração. A tua entrada aqui nesta manhã não será como as demais entradas que você vem neste culto de consagração. Não, eu quero profetizar que esta manhã é uma manhã diferenciada. É uma manhã que Deus marcou para poder concretizar aquilo que o teu coração deseja. Não somente que a fé, a esperança esteja ativa no teu coração, e então você viverá para viver aquilo que Deus falou que vai fazer. Não permita com que a sua fé seja esmorecida. Aleluia! É hoje. É hoje. E eu profetizo que esta luta está se findando hoje. A esterilidade não vai permanecer na tua casa, assim diz o teu Senhor. Aleluia! 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 Então caiu sobre ele. Só que, gente, Zacarias já conhecia o ambiente de dentro, com toda certeza. Ele é sacerdote há muitos anos. Diz a Bíblia que ele é velho. E se nós fôssemos fazer um cálculo de idade, de velhice, aproximadamente de 70 anos para cima. Gente, acabou o tempo da puberdade, acabou o tempo de gerar filhos.
Os dois são velhos. E diz a Bíblia ainda que a esposa é estéril. Então não basta ser velho. A esposa ainda é estéril. Ou seja, existe um problema de velhice dentro da casa e um problema de esterilidade. Só que, contrapartida a isso, há um encontro dentro do templo. Entenda uma coisa, ele não deixou de ir para o templo porque algo dentro de cá está estéril. Pega essa informação para o teu coração, por favor. Eu sei que algumas coisas fogem do nosso controle, e isso é normal porque somos seres humanos limitados. Só que entenda uma coisa, existem coisas que fazem a nossa vida andar, aquilo que está parado, só quando estamos aqui dentro deste ambiente. Existem coisas que só vai andar na tua vida quando você entender a importância deste local. Caiu sobre ele. O que caiu sobre ele? Entrar no templo para oferecer incenso. Só que, gente, tem um segredo aqui, eu vou caminhando para encerrar. Tem um segredo aqui. Qual é o segredo, Maicon? Deus não levou Zacarias para o templo simplesmente para levar mais uma vez para ele oferecer incenso. Não, negativo. Deus queria trazer algumas coisas à memória de Zacarias. Deus queria. Porque esse dia aqui foi o dia que o céu marcou para a vida de Zacarias. Tudo estava sendo cronometrado pelo céu. O céu tinha total controle da vida de Zacarias, desde o seu nascimento, o seu casamento e a sua velhice. O céu tinha total controle. Só que esse dia aqui, o céu resolveu se manifestar para a vida dele. Então veja, talvez na mente de Zacarias, a entrada dele no templo seria uma entrada comum, seria como as demais. Só que o que vai acontecer dentro do templo é algo que, historicamente falando e teologicamente falando, nunca aconteceu com Zacarias. Desde quando ele começou a exercer o ofício sacerdotal, desde quando ele começou, ele nunca teve essa experiência como ele teve nesse dia que Lucas narra. Qual é a experiência? Ele entra no átrio, porque antes de entrar no templo, tem que passar pelo átrio, ele sacrifica, depois que ele sacrifica a pia de bronze, ele se banha na água, se purifica, se limpa, é analisado para poder ver se tem total condição de entrar. Quando ele é aprovado para entrar, ele passa pelo véu, que não é mais véu, né? É uma porta, ele passa e entra no lugar santo. Na cabeça de Zacarias talvez seria só mais um dia. Só que na mentalidade do céu seria o tempo chegado para a vida dele. Então, por favor, todas as vezes que você passar por aquela porta, nunca venha com as mesmas expectativas e mentalidade dos cultos passados, porque todo culto Deus tem uma novidade, e queira seja hoje, amanhã, que Deus irá te surpreender. Oh meu Deus do céu, tem uma presença de Deus aqui neste altar, irmãos. Tem uma presença de Deus aqui. O que vai acontecer? Zacarias pega o incenso para poder oferecer. Quando ele vai, antes de oferecer, diz a Bíblia que um anjo do Senhor aparece ao lado direito do altar. Eu estou encerrando a mensagem, eu estou caminhando para encerrar. Só que escute isso aqui. O ambiente de dentro tinha 3 elementos importantíssimos. E eu falo deles e aplico e termino. 3 elementos importantíssimos que tinha dentro desse ambiente. Você quer ouvir? Diga assim. Sim. Primeiro elemento, o altar do incenso. Era um altar que exatamente aonde Zacarias precisava ir para oferecer o incenso. Era uma espécie de recipiente, e dentro do recipiente tinha brasas vivas. E todo sacerdote que era responsável por ofertar incenso, ele tinha aromas nas suas mãos para jogar dentro da brasa. Então, o primeiro elemento, altar do incenso. O segundo elemento que tinha, que é importantíssimo, era o candelabro de ouro. E, claro, no ramo judaico, existem vários tipos de candelabro de ouro, de 6 ás, de 10, de 14, enfim. Só que qual era a função do candelabro? Iluminar. Então, como eles faziam? Ou eles utilizavam lamparinas, usando-se azeite, botavam em cada ponta das hastes e iluminava, ou eles colocavam vela. Eram as 2 formas que se tinha de se iluminar na época. Então o candelabro de ouro tem por finalidade iluminar um ambiente que está escuro. Perfeito. E o terceiro e último elemento importante que tinha dentro do lugar santo
não o santíssimo lugar, o lugar santo, era a mesa da proposição. Repita comigo, mesa da proposição. O que é isso? Em cima dessa mesa da proposição continha aproximadamente 2 pães. Agora eu vou explicar para você o porquê que o Senhor me levou a esse raciocínio. Vem comigo. Eu disse para você que Deus leva Zacarias para dentro do templo para trazer memórias. Algumas coisas que ele não podia esquecer antes de receber aquilo que o céu já tinha determinado que ele receberia. Perfeito. Isso ficou claro para você. Ele entra no templo. Quando ele entra no templo, ele se depara de novo com esses 3 elementos que eu falei para você. Só que esses 3 elementos, os 3 têm um simbolismo. E eu vou te explicar agora. Se não, vejamos. O altar do incenso, se você perceber, ele tem brasa. O sacerdote pega o aroma, joga o aroma dentro da brasa. E qual é a finalidade? Subir fumaça. Porque subindo a fumaça, Deus iria cheirar suave. O Deus cheirando suave seria a aprovação ou a reprovação. Porque todo sacerdote, quando entra no templo, é para orar pelo povo. É para interceder pelo povo. Então, o que seria a garantia de que Deus estava recebendo é se a fumaça subisse? Só que, gente, olha que interessante. Quando nós olhamos para o deserto, quando o povo de Israel ficou durante 40 anos, nós iremos perceber algo muito semelhante. Por quê? Durante o dia, quando estava muito calor, o que Deus fazia? Botava uma coluna de nuvem. Durante o dia, uma coluna de nuvem. Para quê? Para cobrir do sol e guiar o povo. Olha a semelhança da coluna de nuvem com o altar do incenso. Quando joga aroma, sobe fumaça. Veja, mesa da proposição. O que consiste isso? 12 pães em cima da mesa. Olha para o deserto. 12 pães aponta para as 12 tribos de Israel que se desenvolveram durante 40 anos no deserto. Sim ou não? E o candelabro de ouro. O que consiste o candelabro de ouro? Um elemento de iluminação. O que Deus fazia à noite? Coluna de nuvem. Para quê? Para poder proteger o povo das bestas feras e guiar o povo no caminho para que ninguém se perdesse. Então, Maico, o que Deus quer trazer à memória de Zacarias? É simples. Zacarias tinha promessa, vai ser pai, porque o anjo do Senhor falou para ele que ele seria pai. Mas antes do céu estabelecer o cumprimento da grandeza daquilo que iria fazer, ele precisava fazer com que Zacarias jamais esquecesse esses 3 elementos que apontavam para o deserto. E o que Deus quer que Zacarias não esqueça? Zacarias, você está vendo o candelabro de ouro? Estou vendo, Senhor. Você está vendo a mesa da proposição? Sim, aponta para as 12 tribos que estavam no deserto peregrinando. Então, Zacarias, está vendo o altar do incenso? Estou vendo, Senhor. É isso que eu quero que fique frisado, Zacarias, na sua memória. O que? Eu vou realizar o que tua alma deseja, mas jamais se esqueça do deserto que você atravessou. Você não pegou? João vai ser grande, a promessa vai ser grande. Só que isso, na verdade, não é para você ficar de nariz em pé. Depois que você receber, não é para você parar de vir para o templo. Depois que você receber, Deus manda te dizer: a promessa está de pé, mas jamais esqueça a tua marca. Qual é a memória? Os 3 elementos do templo apontam para o deserto. É exatamente o que Deus queria que Zacarias não esquecesse. O quê? Do deserto que ele atravessou. Meu Deus! Qual foi o deserto? Mulher estéril, ele velho. Nada acontece. O tempo da puberdade passou. É isso que Deus queria, que ele não esquecesse. Rapaz, algo extraordinário está acontecendo com você. O que? Você é velho, sua esposa é velha e pior, é estéril. Ela é tida como uma amaldiçoada porque não gerou filho. Mas eu, com a minha misericórdia e o meu tempo que é chegado, eu permiti esta grandeza acontecer. Conclua a mensagem.
não esqueça do deserto. Entendi. Qual é o problema que surge no texto? É simples. Zacarias deveria ter aberto a boca e glorificado a Deus. Só que o que ele vai dizer é algo... Eu acho que tudo bem. Deus. Só que o que ele vai dizer é algo que vai bater de frente com a promessa que foi feita. O que ele vai dizer? Eu acho que acabou mesmo. Versículo de número 11. A seguir. Depois que ele vê o anjo faz promessa. Fala da promessa. Fala da qualidade da promessa. O que a promessa vai gerar? A gente sabe que é um filho, é João. E quem seria João? Perfeito. Quando o anjo acaba de falar sobre a qualidade da promessa, Zacarias abre a boca não para glorificar, mas para questionar, dizendo: como isso vai acontecer? Eu sou velho e minha esposa também. E pior, ela é estéril. Sabe o que o anjo vai dizer? O anjo não tinha nem se apresentado. Mas pelo fato de Zacarias ter aberto a boca dessa forma, como ele era sacerdote, o anjo se apresenta: camarada, eu sou Gabriel, estou diante de Deus todos os dias, e fui enviado para te trazer estas novas. Porém, como você não creu nas minhas palavras, que ao seu tempo se cumprirão, você ficará incapacitado de falar. Gente, olha que tremendo. Se você não percebeu, eu vou dar uma pausa no que eu falei para você. Está exatamente como eu falei na sua Bíblia assim. Olha que o anjo disse para ele: eu sou Gabriel, estou diante de Deus todos os dias. Fui enviado para te trazer estas novas. Primeiro ponto, o que eu estou trazendo não é de mim, é de alguém que está acima. Eu só estou cumprindo o meu ofício e a minha responsabilidade. Outra, porém, como você não creu nas minhas palavras, que ao seu tempo se cumprirão. Gente, olha para cá, por favor. Eu estou dizendo de alguém que não creu, mas mesmo assim vai receber a promessa. Você não está pegando isso aqui, não? Não está dizendo: camarada, você não creu, mas no seu tempo vai se cumprir aquilo que eu falei. Mesmo você não crendo, a minha mente mudou. A minha mente deu nó. Porque a regra bíblica é crer para receber. E diz o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6: sem fé é impossível agradar a quem? Se sem fé eu não agrado a ele, automaticamente o posicionamento de Zacarias, de alguém incrédulo, estaria agradando ou desagradando o céu? Com toda certeza. E como é que o céu sentencia dizendo: vai acontecer? A mente buga, né? Como é que fala pensar nisso? Falei: Senhor, me explica esse negócio, porque minha mente bugou, não consegui entender, me esclarece. E o Senhor me esclareceu algo muito simples, que está dentro do texto. O Espírito de Deus me visitou e falou a seguinte coisa comigo: observa a vida que ele levava. Aí eu baixei minha crista, falei: é reto, é justo, e tem todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Mas ok, Deus, não entendi ainda. Aí o Senhor falou comigo: eu não posso desprezar uma história de vida comigo por causa de um descuido de incredulidade. Eu vim te trazer uma boa notícia. Deus sabe o motivo pelo qual você não crê muitas vezes. Não é porque você não quer crer, é porque a realidade que é dura. Olha para a vida de Zacarias. É estéril, a sua esposa não pode gerar filhos, mas não deixa de exercer o seu ofício. Olha o histórico de vida que ele tem com o céu. O céu jamais vai desprezar uma história por causa de um descuido. Se coloca de pé, por favor. O Senhor lhe disse: olha para a realidade dele. Primeiro olha para a vida, depois para a realidade. A vida é um caráter ilibado, só que a realidade contradiz a vida que ele leva e o ofício que ele exerce. Esposa estéril não pode gerar. Então Zacarias não creu, não é porque ele não queria crer, não foi intencional. É isso que eu quero que você entenda. A incredulidade dele
Não foi intencional. Por isso que o céu disse, vai acontecer. Por quê? Ele não creu não porque ele não queria crer. Ele não creu porque a luta era tanta que o impulsionou a não crer. Oh, meu Deus do céu! É mais ou menos aquilo que Paulo estava passando com o espinho na carne. Lá em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu quero, esse eu faço. Olha o que ele disse: se eu faço o mal que não quero, e o bem que eu quero eu não faço, já não faz eu, mas o pecado que habita em mim. Então perceba, algo que estava sobre Paulo o levava a fazer aquilo que ele não queria. O que Deus analisa? A intenção do coração. Então eu faço não porque eu quero, é porque a pressão está. Existe uma presença que vem te revigorar nesta manhã. Deixa eu te dizer uma verdade, eu concluo a mensagem aqui agora. Descansa o teu coração, porque o Deus que nós servimos é um Deus que preserva a história, é um Deus que preserva relacionamento com Ele. Eu sei que está difícil agora, e a situação te levou a um estágio de incredulidade, mas Deus não vai levar em consideração a incredulidade. Entenda, não estou fazendo apologia à incredulidade, não é isso. O que eu estou dizendo é que o Deus que nós servimos, Ele vê a intenção do coração. Ele sabe que você quer crer, mas a luta está intensa. Mas há uma notícia de Deus para o teu coração: queira o Senhor, seja hoje o encontro com o anjo, e o anjo manda te dizer, vai acontecer, a esterilidade vai ser arrancada da tua casa. Não vai ficar como está. Não vai ficar paralisado como está. O juiz voltará a movimentar a causa na justiça. Estava até arquivado, mas o Senhor manda te dizer, eu estou desarquivando o processo e estou movimentando este negócio. O que é teu por direito vai chegar às tuas mãos. Você vai ser aposentado. Você vai ser aposentada e vai receber tudo que é seu. Oh, meu Deus. Preserve o teu coração no Senhor. E entenda uma verdade, jamais te esqueça disso. Se você não guardou nada, guarde isso aqui que eu vou dizer para você e vou encerrar minha oportunidade. Não permita que as lutas contraponham aquilo que você foi chamado. Porque existem coisas que para acontecer na nossa vida profissional, material, precisamos estar literalmente com o nosso ministério ativo, com o nosso ofício sendo exercido, porque estão ligados. Só funciona aqui se aqui estiver em movimento. Então não permita que a luta te pare, porque um dos projetos da luta, que muitas vezes é promovida pelo nosso adversário, é exatamente isso, para afetar aquilo que nós fomos chamados para fazer. Porque o diabo sabe que se nós exercermos o que fomos chamados para fazer, além de estar cumprindo, sendo obediente, as portas ficarão abertas nas nossas vidas. O céu não ficará cerrado para as nossas vidas. Então entenda isso. Tudo que o diabo quer é que você deixe de fazer o que foi chamado. Mas nesta manhã, Deus manda te dizer, você vai sair daqui melhor do que você entrou. Deus está ativando algumas coisas para algumas pessoas aqui. Não é para todos, mas é para algumas pessoas. Deus está ativando algumas coisas que estavam paradas. E você voltará aqui para contar o testemunho daquilo que Deus fez na tua vida. Coloque a mão no seu coração. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você e encerrar a minha oportunidade. Antes de orar, eu quero fazer um convite aqui nesta manhã. Eu
quero saber se há alguém no nosso meio, primeiro, que precisa urgentemente reconciliar a sua aliança com o Senhor. E não vem dizer para mim que depois você se reconcilia. Não, a oportunidade é agora. Não deixa para fazer depois, mais tarde ou amanhã, o que você tem plena oportunidade de fazer agora. Então existe alguém no nosso meio que precisa reconciliar, renovar a aliança com o Senhor. Você se afastou, você teve problemas com a igreja, teve problemas com pessoas, aí decidiu se afastar, está no mundo perdido, está sem uma cobertura pastoral, uma cobertura espiritual, sem uma casa espiritual. Se você se encontra nessas condições, nesta manhã, está aqui, início de tarde, vem aqui adiante do altar, porque eu quero orar por você nesta manhã. O segundo convite que eu faço é para você que nunca teve encontro com o Senhor. Você nunca fez uma aliança. Deus te chama hoje. Se você está aqui, Deus te chama hoje para fazer uma aliança com Ele. Porque existem coisas que Deus quer fazer na tua vida. Só que para isso acontecer, você precisa entender este princípio de abrir o teu coração e permitir que o Senhor seja o governador da tua vida. Existe alguém que está nessas condições que eu apresentei nesta manhã e precisa urgentemente voltar para os caminhos do Senhor e fazer uma aliança com Ele? Tem alguém no nosso meio? Eu vou melhorar. Todo mundo que serve ao Senhor, de verdade, todo mundo que serve ao Senhor está na bênção. Levanta a mão assim. Todo mundo que está na bênção, que serve ao Senhor, que está com Cristo, que vive uma vida de relacionamento. Levanta a mão. Eu estou vendo algumas pessoas que não levantou a mão. Se você não levantou a mão, você precisa urgentemente de Jesus. A tua casa só terá uma solução depois do teu posicionamento diante de Deus. Eu não sei para quem é esta palavra, e eu gosto muito quando Deus me mostra para quem é, porque eu gosto de falar diretamente com uma pessoa, mas Deus me mostrou, mas é para alguém. A sua casa só vai ter jeito, a sua vida sentimental só vai ter solução depois que você tomar uma posição diante do meu altar. O Senhor está falando com alguém nesta manhã. Eu não vou insistir muito porque o tempo já foi. Eu vou falar a última vez. Há alguém no nosso meio que precisa urgentemente renovar a aliança, ou que precisa aceitá-lo. Eu sei que esse momento é batalha, eu sei que esse momento é difícil, dá frio na barriga, só que você tem total liberdade. O diabo não tem poder de te prender, não tem mais nenhuma cadeia presa a você que te impede de chegar aqui. Não tem. Eu sei o que eu estou falando, não tem. A decisão é sua, exclusivamente sua. Há alguém no nosso meio? Não há ninguém? Eu vou passar o microfone para aqueles direitos. A minha oração é para que Deus te dê uma nova oportunidade